Olá, com vocês mais um Politicast no ar. Hoje nós vamos tratar também de política nacional, que não podemos deixar aqui com tudo que está acontecendo, mas nós vamos dar uma atenção especial hoje aos assuntos da cidade do Rio de Janeiro. E para isso eu convidei dois vereadores aqui para que a gente possa tratar de assuntos pertinentes à cidade. Está conosco aqui Marcelo Diniz e depois eu vou conversar com o Felipe Pires, que é vereador de primeiro mandato. O Marcelo já está no seu segundo mandato, foi um dos mais votados da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer a você, Marcelo, obrigado por estar aqui. Eu espero que a gente possa aqui conversar sobre vários assuntos. Não falta assunto, tem muita coisa para te perguntar, muitas dúvidas dos moradores da cidade do Rio de Janeiro. E, de antemão, queria franquear a palavra para você. Primeiro, quero te agradecer, Beto, pela oportunidade de dizer que te acompanho há muito tempo. Te parabenizar por tudo que você já fez na política, tanto na política aqui do Rio de Janeiro, quanto na política nacional também, nos seus mandatos de deputado federal. E é uma honra estar aqui hoje conversando com vocês, acompanho o programa, gosto do tema e, graças a Deus, a gente vai estar aqui para conversar um pouco e tirar um pouco das dúvidas da população da cidade do Rio de Janeiro. Marcelo, eu queria começar conversando com você sobre um assunto que é gozado, é um assunto que é uma bola que você levantou, que muita gente que mora aqui nessa região da Barra, Jacarepaguá, Itanhangá, Recreio, reclama para burro, mas era um assunto que tinha pouco amparo na mídia. E você levantou essa tese, eu vejo que você está brigando aí, você virou, tem o caça-fantasma e tem o caça-mosquito. Você virou o caça-mosquito, porque realmente é uma coisa, no verão é insuportável a Barra da Tijuca, é um negócio assim insuportável, a quantidade de mosquito. Né, as minhas filhas pequenas, a minha pequenininha então, que estuda ali na Barrinha, você tem que passar, você tem que dar um banho nela de repelente, senão ela volta, parece que está com catapora. Por que a gente tem tanto mosquito aqui nessa região? Você que virou caça-mosquito, quero que você me explique qual é o problema, o que a gente pode fazer para melhorar esse problema. Então, Beto, é muito bom esse assunto, cara. Eu fico feliz de ter mostrado para as pessoas que podem resolver o problema, que no caso é a prefeitura, né, através ali do prefeito Eduardo Paes, que hoje é o prefeito, e amanhã, posteriormente, outro prefeito, que esse problema ele existe e tem que ser resolvido. Eu conheço esse problema há muito tempo, eu sou nascido e criado na região do Itanhangá, na comunidade da Muzema, e ele começou mais forte ali na comunidade ali da Muzema, Tijuquinha, Morro do Banco, Alto da Boa Vista, mas na área de mata, que são, como que é esse mosquito borrachudo? Ele é uma larva dele que fica agarrada nas pedras, ele coloca a larvinha dele lá, cada mosquito fêmea consegue colocar até 400 larvas dessas. Nossa senhora, muito mosquito. E fica agarrado ali e tem que ser feito um trabalho de prevenção. Hoje ficou descontrolado nesses últimos anos porque não teve esse trabalho, a Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Meio Ambiente tinha que fazer esse trabalho. Marcelo, mas por que tem a ver a Secretaria de Saúde? É um problema sanitário, sim, porque traz doenças, como celulite. Sua filha mesmo ficou ali toda empolada, parecendo que estava com catapora. A minha filha também fica assim, a filha das pessoas, filhos e filhas de pessoas que acompanham aqui o programa deve ficar dessa maneira também. E antigamente só acontecia na região do Itanhangá, pegando o Alto da Boa Vista e ali Itanhangá Golf Club, aquela região ali. Só que conforme não foi feito o trabalho certo, que é o trabalho de prevenção, colocando ali o BTI, que é um remédio que coloca nos rios e margens ali dos rios ali da região, que vai descendo, ele vai matando essa larva e escovando essa pedra. Como isso não foi feito lá atrás nos últimos anos, teve uma proliferação gigantesca em toda a cidade do Rio de Janeiro, que hoje não está mais só no Itanhangá, não está só mais na Barrinha, onde a sua filha estuda, por exemplo. Veio para a Barra da Tijuca, aqui na orla da Barra eu recebi relatos que as pessoas na praia estavam sendo mordidas pelo mosquito. São Conrado está um absurdo. Aí você pega Tijuca, pega Recreio, pega Sepetiba, para dar um exemplo de um local mais distante, ou seja, está em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então nós fomos muito firmes ali, cobrando a prefeitura, qual eu quero agradecer o prefeito que entendeu a demanda e começou a se movimentar. Hoje a prefeitura tem um programa que, na minha visão, não sou especialista, mas eu convivo com isso há muito tempo. Eu acho que ainda não está sendo feito da maneira correta, porque está sendo feito pontualmente, em alguns locais só, uma vez ou outra, Beto.
Esse trabalho só dá para matar esse mosquito, aniquilar ele, acabar com ele de uma vez por todas. Não é acabar com tudo, que não vai acabar com tudo. Ele vem da natureza, isso aí vai sempre existir. Mas controlar ali, diminuir bastante, se for feito trabalho contínuo e em todos os locais que tem esse mosquito nascendo. Que é em todos os locais que tem rios, córregos e margens que esse mosquito está agarrado na pedra. Tem que lavar a pedra. É um trabalho, para quem não sabe, é um trabalho complicado. O agente lá da prefeitura, que hoje é o agente ambiental, ele tem que ir lá em cima, na nascente da cachoeira, para dar um exemplo do Itanhangá, colocar o remédio lá, escovar a pedra para a larva cair e colocar outro remédio em cima da larva para sim matar esse mosquito. Ele tem em torno de até 5 quilômetros de distância ele pode percorrer voando, né? Então, tipo assim, se você só colocar o fumacê, isso quem diz são os estudos de outros lugares e tudo. Esse fumacê, a impressão que eu tenho é que não adianta de nada. Não resolve nada. Foi o que foi passado, inclusive, pelo secretário de Saúde e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, estamos trabalhando para tentar resolver o problema e, graças a Deus, já diminuiu bastante. Porém, quando chega o verão, como você bem disse, épocas do ano mais quente, o mosquito volta e, com certeza, ano que vem vai voltar de novo forte. Então, a prefeitura tem que fazer um trabalho contínuo, colocar ali um projeto ali pagando as pessoas, das próprias comunidades, das próprias associações de moradores de bairro, para trabalhar. E todo dia um exemplo. Segunda-feira, para poder ser bem simples aqui, segunda-feira é o dia de colocar o remédio, lavar a pedra e colocar o remédio. Então, que faça na parte da manhã em todos os lugares que tem esse mosquito. Aí na outra segunda vai fazer em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente assim vai diminuir essa quantidade absurda que tem de mosquito, inclusive hoje também nas regiões nobres da cidade do Rio de Janeiro. Porque eu achei interessante, eu estou começando o nosso bate-papo com esse assunto, porque eu nunca vi nenhum político, nenhum vereador se interessar por um sistema que incomoda tanta gente. Eu sofro demais com isso. É um assunto que realmente incomoda demais. Eu vejo as pessoas reclamando. Quem tem filho pequeno, então, é uma angústia esse negócio. E eu nunca vi ninguém se preocupar com esse assunto, que eu acho que é um assunto, como você disse, de saúde pública. É um assunto importante para ter um grau de prioridade nas ações do município. Então, eu queria te parabenizar. Realmente é um assunto que a gente incomoda muita gente e ninguém falava nesse assunto. Outro assunto também, eu estou tocando muito nessa região, porque eu sei que você é muito atuante nessa região, Jacarepaguá, Barra, Itanhangá, enfim, essa região aqui que a gente chama da AP4, né? A Grande Barra da Tijuca. Outro assunto também que é uma dor de cabeça, e assim, eu acho que precisa ter um foco muito grande em algumas obras viárias e transporte público também. Não acho que só o transporte público vai resolver e nem só a obra viária vai resolver, porque as pessoas, inevitavelmente, nessa região usam muito carro e vão continuar usando. Que é a questão do trânsito, né? Tem dias que é insuportável. A gente vê esse trecho aqui da Ayrton Senna, né? Ele tem dias que engarrafa, fica tudo parado, aquela entrada de Jacarepaguá, e isso reflete em toda a região. Engarrafa Jacarepaguá, engarrafa a Avenida das Américas, engarrafa até o Recreio, engarrafa tudo. Esse estrangulamento que aquele acesso ali para Jacarepaguá na Ayrton Senna sofre. Tem jeito isso? Como é que a gente pode minimizar? Resolver o óbvio, trânsito vai ter em qualquer lugar do mundo, mas como é que a gente minimiza esse problema? Beto, como você bem disse, hoje os maiores problemas hoje da nossa cidade do Rio de Janeiro que o povo clama que resolva de qualquer maneira, que os políticos se façam presentes, é a segurança, que nós vamos falar daqui a pouco, e o trânsito. Aí trânsito, quando eu falo, é transporte público, engloba tudo, pegando tudo ali. Vou dar um exemplo aqui da Barra da Tijuca, Beto. É muito complicado. A Barra, quando ela foi projetada lá atrás, ela foi projetada teoricamente para um número de pessoas para habitar ela. E o tempo foi passando, as coisas vão acontecendo, a Câmara de Vereadores, os projetos vão chegando lá, da Prefeitura, do Executivo. Nós autorizamos um monte de potencial construtivo aqui para a Barra, locais que eram aqui prédios de 3 andares, hoje tem prédio de 18 andares. Então, só foi crescendo, trazendo mais gente automaticamente traz mais carro, traz mais veículos, e as vias continuam do mesmo tamanho, não alargou as vias, não teve nenhum projeto para isso. E o trânsito hoje aqui, como em vários locais da cidade do Rio de Janeiro, é caótico. Você foi perfeito o que você falou. Tem horários do dia, na parte da manhã, para você ir trabalhar sentido Zona Sul, já pega um trânsito arrebentado.
Se for para Jacarepaguá, também é a mesma coisa. E na parte da tarde, voltando do trabalho, é a mesma coisa. Você leva em torno, dependendo do local da Barra, para você chegar no centro da cidade, você leva em torno de 1h30 para ir. E depois você leva mais em torno de 1h30 para voltar. Ou seja, você perde 3 horas do seu dia dentro de um carro. Como que isso pode ser resolvido? Na minha visão, o que a gente tem lutado bastante, buscado bastante, inclusive, por mais que eu estou como vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas eu me sinto na obrigação, como político, de dialogar com todo mundo. Eu já levei propostas para o prefeito da cidade de intervenção no trânsito da nossa cidade do Rio de Janeiro. Já levei propostas para o governo da cidade, que é o governador do estado, o governador Cláudio Castro, falando principalmente do metrô. Eu acho que o metrô, principalmente pegando a expansão de Jardim Oceânico, indo até a Grota Funda, vai melhorar muito o trânsito aqui nessa localidade. Até porque, como eu falei aqui no início da nossa conversa aqui do tema, a Barra vai crescer ainda mais. Potencial construtivo do São Januário, Autódromo, Imagine, tudo foi para a Barra da Tijuca. Vários condomínios sendo construídos aqui, ou seja, vai piorar ainda mais o trânsito se não for feito o metrô. O metrô tem que ser feito. E tem que ser uma união do governo municipal, tem que acabar a vaidade. Não existe dono do metrô. O metrô é do povo. Tem que ter a união do governo municipal, governo estadual, buscar recursos do BNDES em Brasília e trazer para cá e botar realmente para funcionar. O povo não aguenta mais. E essa é uma pauta que eu luto bastante, continuo lutando. Vou para Brasília conversar com os deputados que eu conheço lá, que são amigos, tentando levar essa pauta mais para frente. Porque precisa de muito recurso, né? Precisa de recurso federal. Muito recurso. O último estudo que eu fiz do metrô, Bethlen, e com certeza você sabe disso, que você é muito bem antenado, é em torno de R$1 milhão por quilômetro. 1 bilhão por quilômetro. Você pega... Imagina, se esticar 30 quilômetros, são 30 bilhões. Esse é o cálculo. E nós fizemos um projeto que não um projeto meu, pegamos o projeto que já existia, mas demos uma melhorada nele ali, tanto do metrô da Barra da Tijuca, quanto do metrô pegando da Barra da Tijuca para Jacarepaguá, que somente assim, na nossa visão, vai melhorar o trânsito e a vida das pessoas que moram nessas localidades, que vão estar interligados para tudo quanto é canto. Então, a pauta que eu bato bastante no trânsito é o metrô. Tem o BRT, pode ser feito ali, ele suspenso ali, com trilhos ali, enfim, dá para ser feito um monte de coisa, só basta os governos quererem. Governo municipal, governo estadual e governo federal, porque hoje o metrô é uma pauta estadual, mas ele só funciona na cidade do Rio de Janeiro. Então, não cabe, o prefeito tem que participar. Claro. O parlamento carioca aqui, os vereadores têm que participar. Então, eu creio que a gente vai conseguir sim, estamos lutando para isso, se Deus quiser. Em breve é uma batalha minha para o morador da Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, Vargens, esticar o metrô, tanto de Jardim Oceânico até a Grota Funda, e depois esticar, o projeto já existe, aqui da Alvorada, sentido Jacarepaguá, para resolver esse problema do trânsito. Você tocou no assunto que as pessoas, eu vejo nos grupos aí de WhatsApp, enfim, vizinhos, amigos, que muito apavorados com a questão da segurança pública. Principalmente esse roubo de rua, né, que é um delito que afeta muitas pessoas e os bandidos estão cada vez mais violentos, né? Antigamente o cara roubava você com um revólver, hoje o cara vai de fuzil para o meio da rua para te assaltar. Então as pessoas estão cada vez mais apavoradas com isso. Nem o cara que está num carro blindado está seguro mais, tamanho a evolução do armamento do criminoso. Eu tenho muita, como é que eu posso dizer? Muita parcimônia. Eu fico muito constrangido em criticar a polícia, porque eu acho que a polícia no Rio de Janeiro, ela não trabalha pouco. Eu acho que o cerne do nosso problema está na sensação de impunidade que esses criminosos têm. A gente cansa de ver pessoas que são presas 18 vezes, 20 vezes, estão roubando na rua, continuam roubando, aí o cara prendeu pela... Eu acho até que é cansativo, acho que até desanima o policial que prende tanta gente. Eu estava vendo um estudo outro dia
na internet um advogado desse falando que ele fez um apanhado de, até comparando com essas pessoas que foram presas no que eu considero uma baderna, não considero golpe aquilo, acho que é uma forçação de barra. No 8/1, pessoas condenadas a 14 anos até 17 anos de prisão porque invadiram prédios públicos na capital federal. E ele foi procurar quantos criminosos que cometeram crimes com fuzis foram condenados a 17 anos. Ele não achou nenhum bandido que assaltou com fuzil no meio da rua, que traficando com fuzil, que foi condenado por esse crime a 17 anos de prisão. Ou seja, na visão da justiça hoje brasileira, um sujeito que depreda um prédio público é mais perigoso do que um sujeito que pratica um crime com fuzil no meio da rua. Estou falando aqui, estou sendo assim, muito simplório, mas de fato é isso. Pergunto a você, eu sei que você, um passarinho do bico preto me contou que você é pré-candidato a deputado federal, eu imagino que você vai tratar disso, se você for candidato realmente a deputado federal e se eleger. Você não acha que essa legislação brasileira está de cabeça para baixo? Eu fico pensando no cidadão comum, o cara que anda no meio da rua, pega ônibus, aí é assaltado. Acho que tem alguma coisa de errada nisso? Você foi perfeito, Beto. A resposta já está no final da sua pergunta. Tem que mudar a lei em Brasília. Não cabe mais uma pessoa que roubou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele ter o mesmo tratamento de uma pessoa que foi lá e pintou, porque foi se manifestar, pintou de batom uma coisa, e a pessoa que pintou de batom lá no 8/1, por exemplo, pegar 17 anos de cadeia, o cara que roubou 5 vezes, pega 2 meses e sai do nosso sistema aí de justiça. Então, tem que endurecer as leis. A pauta de segurança no Rio de Janeiro, eu creio que tem que ser prioridade 1 em tudo. Ninguém aguenta mais, o cidadão de bem não aguenta mais, está sendo roubado o tempo todo. Tu para num sinal, você quer até fazer uma caridade, tu olha ali uma senhora, um senhor, um jovem que está ali vendendo uma bala, um pano, alguma coisa. Você quer até fazer uma caridade pro cara, quer ajudar ali, porque tá vendo que o cara tá trabalhando. Só que tu não sabe que o cara tá trabalhando, tá dando uma de maluco, ele tá dando um golpe ali, porque muitas vezes tu vai comprar sem aqui querer fazer discriminação com ninguém, mas tu vai comprar uma coisa com alguém no sinal, na hora que tu abre teu vidro, o cara te dá ali uma revolvada no rosto e leva teu bem. Se só levar o teu bem, tá bom, não pode te matar, matar teu filho, tua filha. Então, ninguém aguenta mais, tem que endurecer. A minha pauta principal, se tudo caminhar de realmente eu vir candidato a deputado federal no ano que vem, é segurança e transporte para a cidade do Rio de Janeiro. O morador não aguenta mais. Nos últimos anos, isso é notável, todo mundo sabe disso, a criminalidade cresceu de forma absurda na nossa cidade. Não existe mais um local que você se sente seguro. O único local que você se sente seguro hoje é dentro da sua casa. Se você sair da porta da sua casa, se pegar um corredor de um lugar, você já tem medo de acontecer alguma coisa. De tal maneira que aconteceu. A criminalidade expandiu para tudo quanto é lugar. Hoje assaltos e furtos em todos os locais da cidade do Rio de Janeiro. Não tem mais o bairro que antigamente não era uma bolha, não existe mais isso. Não existe. Então é isso. Está tendo assalto dentro do Península, imagina. Dentro do Península, em vários locais. Então, eu creio e vou lutar por isso, caso eu venha candidato a deputado federal, e eu vou lutar para endurecer as leis em Brasília. Não tem condições de uma pessoa ser presa 17 vezes. Isso aí. Não tem condições de uma pessoa que cometeu perante a justiça lá, aquela baderna, que eu não concordo com a baderna. Sim, mas tem que ser tratado cada coisa no seu... É isso aí, eu não concordo com a baderna, mas também não concordo dar uma punição daquela. Não existe um pai de família, uma mãe, pegar 17 anos de cadeia. Isso aí é maluquice. Enquanto um vagabundo de fuzil sai com 2 meses, 3 meses, 6 meses no máximo. Esse é o problema. Está tudo errado. Então a luta, eu creio que tem que começar lá, mudar as leis, e tem que fortalecer a polícia. Betley, os deputados do Rio de Janeiro têm que ter uma cota das suas emendas para mandar para a segurança pública.
Segurança pública é prioridade. Não existe uma cidade, um estado sem segurança. Você não pode ter medo de levar seu filho para a escola. É verdade. Você não pode ter medo, receio de ir num mercado, num hospital, de ser assaltado. Tem que investir na segurança. Então, somente assim, investindo nessas mulheres e homens que trabalham na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, dando equipamento melhor, dando suporte melhor para eles, eu creio que vamos melhorar, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, enfim, vamos melhorar a segurança na cidade do Rio de Janeiro e não somente a sensação de segurança, tem que melhorar a segurança. Então, essa aí é uma pauta minha, uma bandeira minha que eu não abro mão. E se for da vontade de Deus acontecer no ano que vem, realmente, eu vim candidato, eu vou lutar para isso. Tem que acabar com a criminalidade na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Não, e é bom que as pessoas compreendam que nós não estamos defendendo aqui impunidade, não. É importante que as pessoas compreendam isso. O que está sendo feito é uma comparação. Que uma pessoa que invade um prédio público, depreda, tem que ser punida. Mas me parece que no Brasil as coisas estão de cabeça para baixo. Esse cara, ele recebe 14, 17 anos de prisão, enquanto um sujeito que já roubou 10, 12, 15, 18, 30 vezes, como tem aí, o cara continua na rua roubando. O cara é preso, é solto, é preso, é solto. Ou seja, tem alguma coisa de errada nesses pesos, né? nessa calibragem dessas penas. Continuando esse assunto de segurança, eu queria te fazer uma pergunta. A gente viu que esse problema da segurança piorou muito nos últimos anos. E, coincidência ou não, nós tivemos aquela ação que foi proposta pelo partido PSB, se eu não me engano, a DPF, no Supremo, e o Supremo deu uma decisão, criou uma série de regras para a polícia poder fazer operações nas comunidades, que basicamente impediu as operações. Né? Quando você diz que o Supremo proibiu a polícia de agir, não é que proibiu, é que a quantidade de regras que foram impostas, elas praticamente inviabilizam principalmente o fator surpresa da polícia ir lá prender um cara que está foragido, está procurado pela polícia. Tem que avisar a 10 órgãos, acabou, né? É óbvio que o criminoso ali vai ficar sabendo que é uma operação da polícia. Você não acha que essas regras impostas por essa DPF que o Supremo impôs só no Rio de Janeiro, não tem outro estado que tem essa regra, só o Rio de Janeiro, você não acha que isso ajudou a bandidagem a se expandir? Com certeza. Fui militar por muitos anos, fui militar por 8 anos e entendo um pouco do assunto. Não existe você fazer uma ação de prender algum meliante, um vagabundo, e você avisar 30 órgãos antes. Vai vazar a informação. Claro. A informação vai vazar, o cara vai sair de lá, até porque hoje, com internet, todo mundo tem telefone, todas as coisas vão começar ali pipocando, vai ter isso, vai ter aquilo, então as pessoas conseguem antecipar a operação. E, infelizmente, na minha visão, nos últimos 5 anos, aí, de 5, 4 anos para cá, a situação na segurança da cidade do Rio de Janeiro piorou gigantescamente. Então, é muito complicado. Espero que melhore, a polícia está se fazendo presente. Eu sou muito grato pela polícia que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Como eu falei aqui, são homens e mulheres de valores. Eles tentam fazer o melhor sempre, entregam o melhor sempre para a gente. Só que, infelizmente, por leis como essas, acaba atrapalhando o trabalho das pessoas que querem realmente resolver a situação da segurança para os moradores da cidade e do estado do Rio. Vamos falar um pouquinho de política nacional. Eu queria saber a tua opinião sobre alguns temas. A gente tem visto aí, e eu tento não fulanizar a discussão, eu tento discutir teses, né, com as pessoas que eu convido para vir aqui. É um pouco difícil num Brasil tão com os ânimos tão acirrados, mas eu tento a gente discutir teses e não fulanizar as discussões. Você não acha que o judiciário, principalmente na figura do Supremo, no caso que é a maior instância do judiciário, acaba tendo no Brasil um protagonismo político muito grande que não deveria ter? Você não acha que, assim, que esse protagonismo deveria ser do poder legislativo, do poder executivo, que são poderes eleitos pela população, né? Tem voto, tem um mandato específico, um tempo determinado para representar a população. Você não acha que digamos assim, esse protagonismo excessivo do judiciário, do Supremo no caso,
acaba bagunçando um pouco essa questão política no Brasil? Acho que sim. Eu acho que teve uma inversão completamente das coisas aqui, né? Principalmente nesses últimos anos no Brasil. Como você bem disse, o Supremo, por exemplo, eles ali, os juízes os ministros viraram artista. O dia todo tá no site, vamos dar um exemplo aqui do site mais popular ao site menos popular. Tá aparecendo o cara o tempo todo ali e acaba, talvez, né, mexendo na vaidade da pessoa, e a pessoa quer sempre dar uma resposta. Só que tem os três poderes, eu acho que cada um tem que respeitar. Quem foi eleito pelo povo, tem que fazer o trabalho dele no legislativo ou no executivo, e o judiciário tem que fazer o trabalho dele no judiciário. Acabou, não tem que um se meter na vida do outro. Eu acho que tem que se respeitar, pode caminhar se respeitando, juntos ali, paralelos, sem se misturar as coisas, mas que vai trazer o melhor para o nosso país. Agora, do jeito que está, fica muito complicado. Um ministro fala uma coisa, aí o presidente da Câmara fala outra, aí o presidente do Senado fala outra, o presidente do país fala outra, e vira esse barata voa aí que, no final, quem acaba se prejudicando é o nosso país, como a gente está vendo hoje aí, tudo que está acontecendo. Não, e tem uma outra coisa, né? Você vê, às vezes, um Congresso que tem 513 deputados e 81 senadores aprova uma lei, né? Aprova um projeto, e vem um único ministro que não teve um voto. Eu não vou falar de um assunto específico, justamente para a gente tentar não ficar olhando a capa do processo, né? A gente tentar discutir a tese. Vem um único ministro, monocraticamente, que não teve um voto sequer, e cancela, né? Bota sob júdice, suspende uma decisão tomada por um parlamento que representa a totalidade da população, porque o lugar mais democrático que tem é o parlamento. Que o parlamento, ele tem o cara de esquerda, tem o cara de direita, tem o cara do estado X, estado Y, você tem gente de todo o Brasil, de todas as correntes. Então eu acho que esses excessos do judiciário, e aí eu acho que cabe também ao parlamento legislar sobre isso, né? Tem que se posicionar. Congresso legislar sobre isso, estão, na minha opinião, distorcendo, né, a institucionalidade e a democracia no Brasil, porque às vezes um único ministro tem mais poder do que todo o Congresso reunido, né? É isso, deram muito poder para eles. E, infelizmente, Beto, como você falou, eles estão acabando interferindo na política. Eles não estão fazendo ali, não estou generalizando todos, mas alguns, ou está fazendo coisas que não cabe a ele. Ele tem que ali julgar o que tem que ser julgado. Ele não tem que se meter no que o parlamento resolveu. O deputado, o senador, foi eleito pelo povo que mora nesse país para representar ele, representar cada um o seu segmento, cada um a sua bandeira, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. E não cabe, depois que tem as votações, tudo aprovado, chegar apenas um ministro e chegar e derrubar e acabar ficando dessa maneira que está hoje aí. O país dividido, nosso país hoje é um país dividido, sim, infelizmente, e divisão nunca é bom, fica todo mundo fraco. Então eu peço a Deus, independente da religião de cada um, que Deus é Deus, que Deus coloque a mão na cabeça de cada um que está trabalhando para não ser aqui indelicado, trabalhando ali para o seu pessoal, com decisões apenas que o cara acha da cabeça dele, do seu coração, que ele olhe o coletivo. Nós que estamos em posição para servir o povo, que são os políticos, e os ministros também foram ali, o presidente colocou eles ali para poder fazer o correto, tem que trabalhar para o povo, não tem que ficar colocando interesses pessoais à frente do interesse coletivo do nosso país. Então essa é a minha opinião e peço a Deus que se resolva o quanto antes. Queria também te perguntar um pouquinho sobre o governo federal, né? Qual a avaliação que você faz do governo Lula até aqui? Você acha que o governo Lula tem conseguido entregar o que ele se comprometeu na eleição? Você acha que ainda não mostrou o que veio? Qual é a avaliação que você tem sobre a gestão do presidente Lula, que já está estamos quase no final do terceiro ano do mandato, né? Vai para o último ano de mandato?
Minha avaliação para não falar que é muito ruim, eu acho que não é uma avaliação boa, pelo menos, porque eu não vi nada de extraordinário até agora. É um museu de grandes novidades. Não tem nada de extraordinário. Respeito o posicionamento, até porque eles foram eleitos. Se for eleito ali, claro, eles vão trabalhar. Quem votou no Lula, que eu não estou falando do Lula ali, quem votou nesse tipo de governo, votou sabendo o que eles iam entregar, né? Quem votou, então, a gente que não votou, tá aí, acaba ficando a ver navio, porque sabia que não ia acontecer, e não aconteceu nada. E aqui não é uma crítica, não estou aqui, tá apontando, não estou apontando dizendo que não aconteceu. O que aconteceu de grande impacto para o estado do Rio de Janeiro nesses últimos anos? Nada. Eu confesso também que a avaliação que eu faço é muito, muito ruim. Eu acho que é um governo que não tem... É um governo que já nasceu velho, um governo sem novidade nenhuma. Foi o que você disse, não tem... Você olha para frente, o que vai entregar de novo, que esperança que gera, né? Num futuro melhor para a população? A pauta sempre é a mesma, não? O mapa da fome, eu não sei o que, mas, cara, não resolve nada, não vê criar empregos novos para as pessoas, realmente pegar o... Eu venho de família muito humilde, Beto. Vou falar para você aqui, te pedir essa permissão de fazer claro, essa história aqui para ti, cara. O pobre tem que parar com esse negócio. Tem que parar com esse negócio de achar que o pobre ele quer a cesta básica. Que ele quer ser toda hora que alguém esteja dando um compra. O pobre não quer isso. O pobre quer aprender e trabalhar para ele conquistar as coisas. Nenhum pobre quer ficar sendo sustentado por ninguém. Nenhum. E esse governo, infelizmente, não coloca em prática as coisas que era para o governo colocar. O quê? Vai dentro das comunidades, cara. Coloca cursos profissionalizantes, instrui as pessoas, dá realmente ferramentas para o cara poder, a partir daquele momento que ele se formar ali num curso ou numa faculdade, que seja, sei lá o que seja, o cara dali ele consegue viver, ele consegue olhar para frente, claro, ele consegue trabalhar, dar um curso de, por exemplo, aqui, cameraman. Amanhã o cara vai estar trabalhando aqui contigo. Ele vai ter oportunidade de trabalhar com isso se ele for um bom profissional. Agora, não fica nisso direta, não, que é a bolsa não sei o que lá, é pé de meia, é não sei o que. Cara, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Quem quer isso é vagabundo, que não quer fazer isso. Eu estou falando de pessoas de bem. Quem quer isso é vagabundo que quer ficar encostado. O vagabundo que eu falo é o cara que é acomodado, tá? Não é o vagabundo bandido. Entendi. Vagabundo que tem ali, eu ganho aqui R$600 e... Cara, não é isso. Tem que acabar. Tem que realmente ajudar as pessoas que precisam, tem pessoas que precisam. A gente tem que ajudar, mas tem que saber diferenciar. Não é todo mundo no mesmo pacote. Tem pessoas ali... Minha mãe é deficiente física. Minha mãe, ela nasceu com deficiência e a vida toda, velho, minha mãe trabalhou. Minha mãe nunca pediu nada para ninguém. Muito pelo contrário. Eu sou o segundo filho, tem meu irmão que é mais velho que eu sou o caçula. Eu trabalho e meu irmão trabalhamos com nossos pais desde criança. Desde criança. Sempre minha mãe e meu pai mostrou pra gente o caminho certo de conseguir as coisas, orientando, nunca deixou faltar uma aula de escola. Prioridade, estudar, saiu da escola, vai ajudar dentro de casa, trabalhar. E eu não tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha, sim, de ser um acomodado, de não querer aprender nada. Isso eu teria vergonha. Agora, a partir do momento que você tem a oportunidade, se o governo te dá essa oportunidade, isso eu acho que o governo federal tem que fazer isso, dar oportunidade para os jovens. Eu sou são, cara, tenho 2 braços, 2 pernas, tenho saúde, tenho tudo. Me ensina, eu quero aprender alguma coisa que me ensina, que eu vou trabalhar com isso. Agora não, aí fica nisso aí. Por isso que fica um monte de gente... E é encaixado. Ele fala que o partido é gigante, tal. Não estou criticando o PT, não, tá? Não tenho nada contra, também não tenho nada a favor. Mas não tenho nada contra, não nada a favor, mas fica nisso. Todo mundo encostado, programa de assistencialismo para um lado, para o outro, e o país não evolui. Então, a gente tem que evoluir o país, tem que pegar dentro das comunidades, as pessoas mais humildes,
tem que dar meio para essas pessoas, para elas poderem aprender e aí sim elas começarem a viver a vida delas. E aí vai acabar com o mapa da fome, que aí o teu filho vai aprender uma coisa, o filho dele vai aprender outra, e assim a gente vai estar indo. É a fórmula que deu certo nos países desenvolvidos, né? O que foi? Base de você capacitar as pessoas para as pessoas poderem ascender socialmente. Sim, foi no Japão, pós-guerra, na Coreia, em tantos outros países que a gente vê aí hoje voando. Não é isso? É isso. É o que a China está fazendo. É isso. Por aí vai. Vereador Marcelo Diniz, queria te agradecer. Muito obrigado por você ter aqui com a gente, dando a oportunidade de a gente conversar sobre tantos temas importantes. Espero que você volte aqui em breve, para a gente falar um pouquinho mais. E que você acabe com esses mosquitos aqui, pelo amor de Deus. A gente conta com você, que é um insuportável mosquito e trânsito. Se você ajudar a resolver isso, já vai ter dado uma contribuição extraordinária para a nossa cidade. Betley, eu que te agradeço, muito feliz de estar aqui hoje conversando com você. Você é um cara que tem o meu respeito, tem o meu carinho, porque você tem uma trajetória de política e aqui também com os políticos trazendo para conversar aqui, dar esse espaço para as pessoas, isso é muito bacana, a população ter mais esse contato com as pessoas que realmente representam elas. Dizer que estou muito feliz hoje aqui com você, toda a sua equipe que nos recebeu muito bem, e deixar meu compromisso contigo, e pode ficar tranquilo, o mosquito é uma pauta minha muito forte, que eu vou estar ali apertando hoje o prefeito, que é da cidade, que hoje é o prefeito que está em exercício, e se Deus permitir, ano que vem, vamos diminuir a quantidade nos próximos anos também, com um trabalho sério, contínuo, ali, que não seja somente um cala-boca para ninguém, até porque o prefeito mora na área dos mosquitos, ele mora lá para o lado da Boa Vista. E o trânsito também, principalmente para a região aqui da Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, trânsito e segurança é minha pauta principal, e se Deus quiser, o povo está pedindo aí, se for da vontade de Deus, se a gente realmente for pré-candidato a vereador, eu vou trazer recursos de Brasília para resolver essa situação de uma vez por todas. Vai ter alguém para lutar por isso. Mas o futuro a Deus pertence, te deixei aberto, vamos com tudo. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Bom, gente, fiquem aí, que nós vamos voltar aqui agora com o vereador Felipe Pires. Continuando o nosso politicast aqui, vou bater um papo com o Felipe Pires, que é vereador de primeiro mandato, mas ele tem um tremendo de um pistolão, que é o seu tio Adilson Pires, que é um querido amigo que eu tenho, que eu fiz na política. A gente na política, obrigado, Felipe, a gente faz muitos desafetos e faz poucos amigos, né? No período que eu estive na política, eu não estou mais há algum tempo, mas o Adilson foi um dos bons amigos que eu fiz na política. É um cara que eu tenho um apreço muito grande. Pensamos diferente sobre várias coisas, mas eu acho que a gente está precisando disso no Brasil, um pouco mais de tolerância com a diferença, né? Tem razão. E eu queria muito agradecer a você de estar aqui com a gente, para a gente bater esse papo. Tenho certeza que, pelo que a gente já conversou um pouquinho antes, vai ser uma conversa muito enriquecedora. Obrigado. Felipe, obrigado aqui pela tua presença. Obrigado, e obrigado pelo convite, cara. Dizer que é recíproco esse sentimento. O Adilson tem muito carinho também por você. Estou no meu primeiro mandato nesse desafio do que é ser vereador na cidade do Rio de Janeiro e também como liderando a minha bancada de 5 vereadores lá na casa, que é um desafio muito grande, mas aos poucos a gente chega lá. Você tá aqui, você tem uma semelhança contigo muito grande, que eu fui, meu primeiro mandato de vereador também em 2000, eu também fui líder da bancada e era a maior bancada da Câmara na época, era o PFL, depois virou DEM. Sim. E ali tinha uma situação que ninguém queria muito ser líder, porque em tese era bancada de oposição, mas o Conde tinha perdido a eleição, né, era do PFL, sim. O César Maia tinha ganho e muita gente tinha afinidade com o César Maia. Acabei ontem sendo líder da bancada no primeiro mandato também. E é um desafio grande, né? E o pessoal até brincava comigo que pato novo não dá mergulho fundo, né? É verdade. E aí eu viajei antes de tomar posse, eu comprei uma gravata que era cheia de patinho. E aí eu ia trabalhar com essa gravata, porque tem um monte de pato, né? Então algum não vai morrer afogado, né? Pode dar um monte de mergulho fundo, né? Maneiro, cara. É isso, porque primeiro mandato, você está aprendendo, você está entrando numa casa legislativa que boa parte dela já está ali há bastante tempo, né? E você ainda tem esse desafio de liderar, eu imagino o que você enfrentou, mas é bom, faz parte da nossa luta e eu também estou muito feliz de estar nessa posição hoje, de poder ter a confiança de outros 4 vereadores que junto comigo compõem a bancada.
de poder entender esse momento histórico e conduzir, né, a bancada nessa transformação que a gente está vendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu imagino que você deve ter tido uma dificuldade grande. Eu estava conversando, batendo um papo aqui antes de a gente gravar, né, o programa, e você, na época que a guarda, foi votada essa questão da guarda armada, Sim. que eu acho que é uma discussão, na minha opinião, assim, já passou do tempo de a gente ter essa discussão no Rio, né? Porque só o Rio, se não me engano, e Fortaleza, as guardas nas capitais não são armadas. Rio e Recife. Rio e Recife, desculpe. Isso. Rio e Recife não são armadas. O Brasil inteiro é. Não é possível que o Rio esteja certo e o Brasil inteiro errado. Não, é verdade. E dá um outro papel à guarda também. A guarda, em vez de ficar correndo atrás de camelô, a guarda efetivamente ajudar a enfrentar o crime, prevenir o pequeno delito, né? É verdade. Porque a guarda pode ter esse papel de forma assim, pode ajudar de forma imensa a questão da segurança pública, prevenindo o pequeno delito. E você foi um que votou a favor da guarda armada e vários... Foi até uma crise ali que teve entre o prefeito Eduardo Paes e a bancada do PT, né? Essa história. Sim. Na verdade, já existia uma orientação nacional. O PT, na verdade, criou, Rodrigo, é bom a gente lembrar, o Estatuto das Guardas ainda no governo da Dilma, em 2015, o que permitiu que a gente pudesse ter todo esse arcabouço, né, das Eu fui guardas... deputado federal, votei a favor disso. Então, das Guardas Armadas. A ex-presidenta Gleisi Hoffmann tem um título de madrinha das guardas municipais ao redor do Brasil. Então, o PT já tinha uma tradição, tem uma orientação da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação que trata dos temas, né, macro da política de diversos setores. E uma dessas orientações era que a gente caminhasse no sentido de poder fazer da guarda ter o poder de polícia, ter a arma, principalmente porque nós vivemos num Brasil, num país continental, em que muitas das vezes a municipalidade é a única ferramenta de presença do Estado, né, estrito senso. Se você não tem uma polícia ali que seja municipal, você não vai ter polícia nenhuma, você não vai ter ninguém para poder agir e coibir, principalmente nesse sentido dos pequenos delitos. Então, as pessoas muitas das vezes ficam presas a dogmas, a coisas do passado, a ideologias que não fazem mais sentido, e eu fui muito assertivo. Primeiro, porque sou morador da Zona Oeste, moro em Bangu, sei o que é a realidade de perto, conheço, converso com as pessoas, sei o drama de um pai de família que compra um telefone em 10 vezes na casa de vídeo para o seu filho, e esse telefone é roubado e ele não consegue comprar outro porque ele ainda está pagando o primeiro. Sei da realidade do que fiz, né, uma escolha pessoal de usar o transporte público para poder ir ao trabalho. Eu vou para a Câmara de trem, volto de trem, às vezes estou 10, 11 horas da noite no calçadão. Sei o que é andar com um passo mais acelerado, porque no calçadão não tem a presença da figura de um policial, e sei o que é conversar com o morador, principalmente com as pessoas que estão hoje em áreas populares, que querem ter alguém ali que possa garantir sua segurança. E aí ele não quer saber se é guarda armada, se é o policial, se é a Polícia Federal. Sim. Ele quer a figura do Estado representado por um agente que esteja de posse de uma arma, para que no momento que um vagabundo, um ladrão, um safado que gosta de tirar, né, o que não é seu, principalmente da classe trabalhadora, ele possa reagir e se sentir protegido. Então, né, foi nesse sentido que eu fiz uma defesa. Eu usei o exemplo de Maricá. O prefeito Washington Quaquá, que é meu líder hoje no campo político, é um cara que eu sigo a orientação, está dando um show na prefeitura de Maricá, com guarda armada, com a figura, né, da presença massiva da municipalidade ali através da sua guarda, reduzindo índices de violência, aumentando muito a quantidade de câmeras na cidade, usando, né, também da inteligência artificial para poder combater o crime. E a gente tem que estar... a gente não pode estar, Rodrigo, indiferente da nossa ideologia, a gente não pode estar dissociado da vontade da maioria das pessoas e desse sentimento que acaba tendo hoje na cidade do Rio de Janeiro de insegurança. Então foi nesse sentido que eu fiz Você falou do Quaquá, o Quaquá teve aqui em 2024, antes da campanha de prefeito, ele teve aqui e eu entrevistei ele e foi muito interessante, foi uma entrevista que inclusive gerou muita polêmica, talvez tenha sido uma dos programas aqui com mais números de visualizações, mais polêmicos que eu tive, porque se eu fechasse o olho, até brinquei com ele, eu achava que eu estava entrevistando um bolsonarista, porque ele falava com uma contundência contra essa questão da violência, né, essa questão do combate ao crime,
Sim. E essa questão de costumes, que é um erro o PT ter entrado nessa história, porque, na verdade, isso até está muito em voga aqui a discussão agora dessa questão da intervenção, da questão dos Estados Unidos está taxando o Brasil, intervenção na soberania do Brasil, coisa e tal, né? Essa discussão, essa americanização, essa discussão quem é a favor, quem é contra os Estados Unidos. E essa pauta que hoje é muito defendida pela esquerda, essas questões de costumes principalmente, sim, foi importada dos Estados Unidos, né? É verdade. Isso não é uma pauta típica da esquerda mundial. Foi os Estados Unidos que implantou isso no mundo inteiro, né? A gente tem, Rodrigo, um movimento por parte dos partidos progressistas, né, de um avanço muito significativo dessa disputa do campo dos costumes. Isso, com todo respeito a quem faz essa discussão, isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém, como diz o Quaquá, é a comida no prato, é o emprego, é o cara ter a capacidade de poder passear com a sua família em segurança ao final de semana, de ter um carro, de ter acesso à renda, de poder melhorar a vida dos seus filhos através do estudo. Então, tem pessoas ainda, né, nesse campo progressista que ficam presos, né, a essa academia, né, de dizer que vai mudar a vida das pessoas por uma pauta, né, identitária vai ter pronome neutro, se vai ter banheiro misto, porque o povo está nem aí para isso. Com né? todo respeito, Rodrigo, isso não muda a vida de ninguém. O que faz, na verdade, essa discussão, e tenho muita tranquilidade de falar isso hoje aqui, é que essa disputa nos afasta das classes e das camadas populares. Hoje, e aí está falando alguém com propriedade, que morou por 30 anos numa favela, 21 anos na Vila Aliança, 9 anos no Senador Camará, continua a morar em Bangu, mas não mora mais dentro dos territórios. Hoje as favelas são conservadoras nos costumes. Claro. Então, o cara quer saber, meu amigo, quanto está o preço do pão, quanto que está o preço da carne, se ele pode fazer um churrasco no final de semana, se o filho dele está numa escola boa ou não, se a esposa dele pode sair em segurança, tem um transporte de qualidade para que ela possa acessar. Aí o cara acha que a disputa do todes vai mudar a vida de quem está dentro de uma região periférica da cidade. Não dá, não tem como. Para cada um cara que faz essa discussão, cada vez mais a gente se afasta das camadas populares. E o Quaquá tem muita razão quando fala isso, eu compartilho do mesmo pensamento. Ele foi muito claro, ele não escondeu nada, ele fez uma crítica dura, inclusive, à condução, digamos assim, de uma boa parte do PT que insiste nessas pautas. Verdade. E cria dificuldade. Realmente eu acho que vocês são muito assertivos quando vocês buscam mudar isso, porque, no fundo, foi o que você disse, a base do PT começou pega aqui o Rio de Janeiro, né, numa certa elite, mas depois se espraiou pelo mais pobre e foi a base que deu vitória ao Lula em 2022. Sim. Desculpa, em 2002, 2006, né? Em 2010, que elegeu a ex-presidente Dilma, em 2014. E esse eleitor, foi o que você disse, ele é majoritariamente conservador. Você tem uma quantidade muito grande de evangélicos entre os mais pobres. É verdade. E que hoje o PT tem uma dificuldade muito grande de conversar com essa população. Dialogar. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, muitas das vezes não, na esmagadora maioria das vezes, tem uma indisposição das pessoas por conta de uma pauta de costumes. E aí quando você caminha para esse lado, cara, você está errado, porque tem uma frase que diz que eu só quero saber do que pode dar certo, eu não posso ficar avançando em temas que são caros a uma microparcela da sociedade, mas que com essa discussão faz com que eu não consiga dialogar com a imensa maioria da população. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser repensada. Eu sou um dos defensores que a gente se afaste cada vez mais desse tipo de discurso, né? Rodrigo, eu sou um cara católico, praticante, estou na igreja, estou no campo de futebol, estou nas áreas populares, a gente vai ouvindo as pessoas, sabe? O que o cara quer saber, repito, o cara quer saber, meu amigo, se vai ter sobrar um dinheiro no final de semana para ele fazer um passeio com a família, se o poder de acesso à compra dele melhorou. Como que o Lula se torna o Lula, principalmente em meados dos anos 2000? O cara conseguiu comprar uma televisão, conseguiu andar de avião, conseguiu comprar um Danone para o seu filho, conseguiu comprar um carro financiado.
Você tinha uma propaganda da Volkswagen que era tão apelativa que você dava R$1 de entrada. Não sei se você lembra disso. O cara saiu com um carro de uma agência com R$1 de entrada. Né? Ele passou a andar de avião, ele passou a acessar, né, os bens de consumo, e foi isso que foi a grande revolução que o Lula conseguiu fazer com as classes B, C, D, E. Né? O acesso à universidade, ao ensino superior. Isso muda a vida das pessoas. Agora, uma disputa ideológica no campo dos costumes, pelo amor de Deus, isso aí não... Pelo menos não nesse momento vai mudar a vida de ninguém diante do cenário que a gente está enfrentando nacionalmente. Então, mas você não acha, por exemplo, eu queria entrar nesse tema e conjugar um pouco esse tema que eu acho que são os dois temas que eu acho que são, digamos assim, os que mais afastam a população hoje do PT, na minha opinião, da esquerda, e acabam turbinando as pautas de direita, que é a questão dos costumes e a questão da insegurança, a questão da violência. Né? Porque o que eu vejo também, e vi no tempo que eu fui congressista, que eu fui deputado federal, boa parte da bancada do PT sendo contra todos os projetos que, de alguma forma, aumentam as penas para crimes que são crimes que incomodam a população, roubo de rua, assalto à mão armada, são esses crimes do cotidiano que realmente, foi o que você disse, você tem medo de andar na rua, porque, principalmente à noite, porque você fica com medo de ser assaltado, de ser roubado. Sim. Né? E hoje os bandidos estão cada vez mais violentos. Hoje o cara assalta de fuzil. Sim. Fosse o tempo que você era assaltado de faca, canivete, né? Eu sou desse tempo ainda. Hoje o cara é assaltado de fuzil. Você não acha que o PT continua cometendo esse equívoco a nível nacional? Quer dizer, de ficar muito... eu estou falando em termos de imagem, né? Sim, claro. Assim, fazer uma análise, porque cabe a mim, enfim, de onde a agência de publicidade, fazer uma análise de imagem. O PT fica muito vinculado à defesa dessas pautas de costumes e à defesa de uma maior leniência com o bandido? Bem, eu não diria nesse sentido. E aí eu acho que a gente também não pode ser nem 8 nem 80. Aí tira o vereador, que está aqui sentado diante de você, e entra o advogado, que é a minha formação no campo jurídico. Eu também não acredito que o nosso caminho, a nossa redenção, a nossa salvação enquanto sociedade seja o super encarceramento, seja um aumento desproporcional do nível de penas, porque isso se demonstrou. A gente tem a segunda população carcerária do mundo e isso não tem demonstrado que a gente vai avançar enquanto sociedade com isso. É óbvio que a gente não pode deixar com que, como eu já disse, as pautas que são caras a uma parte do partido estejam contaminando a sociedade como um todo numa visão em que muitos têm de que o PT é o partido que defende o vagabundo, que defende o ladrão, que defende o cara que fez coisa errada. E isso aqui tá um cara que, sabe, como eu acho que já consegui externar aqui, é um cara que não tem tolerância com o cara que assalta um pai de família, que assalta uma mãe, que tira a vida de alguém por conta de um bem de consumo, de um carro, de um cordão. Eu acho que está completamente errado o cara que faz isso, tem que ter a punição mais severa do mundo. Mas eu acho, nesse sentido, que o super encarceramento, as super penas, o endurecimento do nosso sistema, do nosso arcabouço jurídico no que diz respeito à nossa legislação penal, pode ser até em determinados casos que isso vá fazer com que o cara repense, mas não vejo isso como um divisor de águas. Eu acho que a gente tem um calcanhar de Aquiles que em algum momento a sociedade vai precisar enfrentar no nosso país, que foi a transformação de todas as grandes nações, que passou pela educação. Né? Concordo Nós com você. vivemos, Rodrigo, eu falei a minha campanha toda. Eu acho que na base, tá? Eu acho que isso é um outro erro. Se investe muito dinheiro no ensino superior. É isso. E eu acho que você acaba não preparando. O que tem de analfabeto funcional hoje entrando em faculdade, o cara ali não entende o que claro. Você hoje tem pessoas que não conseguem fazer o discernimento de analisar e ter uma autocrítica de um texto, né? Mas eu usei, por exemplo, na minha campanha, eu usava um exemplo, que para mim é o maior exemplo. Eu acho que o estado do Rio de Janeiro perdeu sua maior oportunidade de todos os tempos. E aí está falando de um cara que não
do mesmo partido, não compartilhou. O PT, inclusive, foi muito crítico à época, né, das suas políticas públicas, mas o que o professor Darcy Ribeiro e o que Brizola construíram na década de 80, a gente podia estar colhendo os frutos hoje, de uma escola forte, uma escola em tempo integral, que o menino chegava às 7 horas da manhã, tomava um café, 10 horas uma colação, meio-dia almoçava, lanchava, jantava e ia embora para casa na hora que o pai e a mãe voltavam do seu trabalho. Um espaço acolhedor, as matérias regulares pela manhã, matemática, física, química, geografia. Na parte da tarde, as artes, cultura, dança, esporte. A escola abrindo no final de semana para ser um espaço de convivência, porque muitas das vezes, né, os CIEPs eram o único espaço que poderia ter ali uma quadra, algum lugar para as famílias poderem frequentar, principalmente nas áreas populares. E aí, do nada, você acaba com essa escola, você fala que é muito cara, que é uma escola que não é adequada, e hoje se demonstra como algo revolucionário. Eu acho que a gente precisa caminhar a passos largos de entender que o cenário de tragédia que a gente vive enquanto país, enquanto nação, enquanto Estado, enquanto cidade, no que diz respeito à segurança pública, passa por educação. Se a gente não conseguir virar essa chave e fazer um investimento maciço na primeira infância, como você já falou, que é pegar um menino e ele ter o exemplo do que é o bom, que é o professor, do que é o cara que está lecionando, de ter boas pessoas como referência, para que ele possa se afastar cada vez mais dessa figura atrativa hoje, que é o traficante, que é o cara que está próximo da família dele, que é o cara que, em tese, né, avançou na questão econômica, o cara que tem dinheiro, que usa o bom tênis, que usa a boa roupa. A gente precisa ter boas referências. E, para mim, isso é através da escola. Mas, para isso, a gente vai ter que ter, de forma muito geral, um acordo político que começa em Brasília e vai irradiando para todos os municípios, da gente inverter essa lógica e pegar toda a capacidade que o nosso país, o nosso estado, o município tem de investimento e botar em educação, cara. Só assim a gente transforma. Eu acho que não tem pouco dinheiro em educação. Assim, até olhando o Brasil de uns anos para cá, que a taxa de natalidade caiu muito, né? Você tem... hoje você tem um volume de recursos para investir em educação que não é pouco. Eu acho que, na verdade, você tem o recurso mal direcionado. Se você pegar o volume de recursos que se investe no Brasil, sim, per capita, ele acaba sendo muito pequeno para a educação de base, sim, e muito alto para a educação nas universidades. Você ainda tem uma outra transformação que a gente está vendo no mundo, e que boa parte da academia não gosta que a gente faça essa discussão. Mas o mundo caminha, Rodrigo, para que a gente possa avançar cada vez mais em técnicos. Sim. A mão de obra hoje, o mercado, né, a concepção, as novas configurações de trabalho, ela demonstra que a gente precisa investir em técnicos. O cara tem a especialidade daquilo que ele vai operar, seja no petróleo e gás, seja no TI, seja na robotização, seja nessas novas configurações. Você forma técnicos. Você não precisa ter, como o Brasil tem, né, um monte de advogado, Meu Deus do céu, eu sou advogado. Nós temos hoje, se eu não estou equivocado, posso estar usando um número, né, diferente do que me foi passado, mas aqui são 5 milhões de bacharéis no Brasil. O Brasil tem a maior quantidade de dentistas do mundo. Nenhum país do mundo tem tantos dentistas. E aí o que você acaba vendo é que o cara arranca dente de 5 reais, né, no calçadão, entendeu? Porque não tem mercado, não tem... Não é para ter ninguém com cárie no Brasil, né? Não tem público-alvo suficiente pela quantidade de pessoas que a gente vai formando. E aí você tem uma carência gigantesca para uma série de coisas que a gente vai precisar ter, de novas configurações de trabalho que a gente não consegue ter. Hoje, se o governo federal investir maciçamente, por exemplo, na indústria petroquímica, a gente retomar um pátio ali em Niterói, naquela região de São Gonçalo, a gente não tem técnico suficiente para poder fazer solda, fazer inspeção, fazer toda a parte do petróleo e gás. Não precisa muito além, vai arrumar um bom marceneiro hoje. É verdade. Você não tem. E ganha-se muito bem. É verdade. Marceneiro hoje é muito mais do que muito advogado, arquiteto, engenheiro, entendeu? Eu gosto muito de uma coisa que a assistência social vai chamar de inclusão socioprodutiva, que é você ensinar uma profissão, basicamente, né? Você muda a vida das pessoas ensinando uma profissão. E aí, dentre várias coisas que eu fui fazendo, e eu gosto de fazer isso, né? Porque você chega numa favela, você vai falar de política, o cara fala assim, tá bom, meu amigo, tô com fome, o que você vai fazer para mudar a minha vida? Você tem que chegar com alguma coisa, entendeu? Então, o que eu gosto de chegar para poder, inclusive, conhecer aquela realidade, né? É chegar com curso, é oferecer a oportunidade das pessoas de terem uma profissão.
E uma das coisas que a gente conseguiu fazer, né? Isso não tem investimento público, são amigos que a gente vai se reunindo, cada um com seu conhecimento específico, a gente vai montando módulos e promove esses cursos. Nós criamos, deve ter 1 ano e meio atrás, o curso de montagem e manutenção de celular. Isso é um curso que uma pequena parcela da sociedade vai acessar, porque são poucos módulos, é caro e tal. Quando a gente botou isso dentro da favela, cara, tinha 150 moleques querendo mexer em celular, porque é a rotina dele. Claro. E hoje, eu não sei se você já teve teu celular quebrado, por exemplo, o cara que te cobra R$100, R$150 para trocar uma tela e troca em 15 minutos, 12 minutos. Podia ensinar isso, né? Então, se você tem, hoje, um investimento maciço para o cara trabalhar com o que virou o computador, porque não faz mais sentido você dar um curso de informática nos modos tradicionais, botar 40 aparelhos aqui, ninguém vai querer sentar aqui, porque ninguém mais tem um computador em casa. Imagina, mas datilógrafo, né? Mas acabou. Eu estou usando esse exemplo do que deu certo comigo, né? E deixo até um abraço aqui ao pastor Eduardo, que é um dos professores que desenvolveram a técnica que a gente hoje ensina a montagem e manutenção de celular nas favelas, e o William, que é o coordenador do curso. Mas quando você pega, e eu tive um relato na Vila Queiroz, foi interessante, acabou, formamos os alunos e tal, demos um certificado, fizemos lá, cada um levava um bolo, um refrigerante, e uma avó me puxou assim, aí falei, pô, oi, pode falar, senhora? Ela, ó, vou te falar um negócio, aqui no canto. Aí puxou mais um pouquinho e falou assim, ó, meu neto ia para baile, chegava às 6 horas da manhã, não queria saber de nada, porra, a gente tentava conversar, não sei o quê, eu já estava dando como perdido. Ele veio aqui, soube desse curso, não sei como, fez o curso. Nisso, ele já mexeu no celular do padrinho dele, do vizinho, mexeu no celular do outro. Eu tinha uma barraquinha em casa que estava fechada, já não sei nem há quanto tempo. Eu sou aposentado, vou pegar um dinheirinho no banco e vou montar a lojinha dele de montagem e manutenção aqui dentro da favela, que eu já vi que ele vai ganhar o dinheirinho dele. E ele está super feliz com isso. Então, isso demonstra que também a gente precisa pensar fora da caixa. Estou usando um exemplo de uma iniciativa minha. Mas quando você usa... mas tem várias que você de uma coisa de Estado, uma política de Estado. Acho que o governo federal ele tentou em algum momento fazer isso. O Pronatec foi um grande investimento em cursos técnicos. Mas eu acho que a gente precisa retomar esse caminho. Acho que você tem muita razão. Muito investimento em ensino superior para cursos que hoje não fazem mais sentido, principalmente pela quantidade imensa de profissionais que estão formados e não tem nem mercado de trabalho para isso tudo, e carece da mão de obra técnica, científica ali, para que a gente possa avançar cada vez mais de forma muito pragmática. Olha, tem um mercado que está se formando hoje e que a gente precisa de pessoas que tenham a capacidade de mexer com TI, por exemplo, que é uma escassez tremenda no mercado, né? E dessas novas ferramentas que todos os dias vão surgindo. Foi nisso que a China se afiançou, foi isso, né, que a Alemanha se afiançou, as grandes nações, né, de você ter a capacidade de ter engenheiros, de ter técnicos, de ter pessoas que possam alavancar a economia e mudar a realidade daquela nação. Eu só queria voltar com você um pouquinho atrás, como você é um operador do direito, e eu acho que você fez uma avaliação que eu entendo, do seu ponto de vista, a questão, não adianta você encarcerar em massa que você não vai resolver o problema da violência. Sim. Mas você não acha que tem uma questão, também quando você tem uma lei mais dura, eu vou chegar no meu raciocínio para você entender o que eu estou querendo. Quando você tem uma lei mais dura, você, de alguma forma, também inibe o cara de cometer o crime. Às vezes, uma lei mais dura não é que você vai encarcerar mais, pelo contrário, você pode até encarcerar menos, porque você vai ter, digamos assim, o cara vai pensar 2 vezes antes de cometer aquele crime. Eu vou te dar um exemplo. O que acontece hoje no Brasil, e o que eu acho que as pessoas ficam com uma sensação de impunidade muito grande, toda hora você vê aí notícias desse tipo, são pessoas que têm 15, 18, 20, 30, 100 passagens pela polícia e o cara continua na rua cometendo crime, continua roubando na rua. Então isso dá uma sensação de impunidade. Claro, eu não sei se é o caso, você é operador do direito aqui, eu não sou, mas eu não sei se é o caso de você ter uma lei que seja, digamos assim, se aumentar a pena das pessoas, mas de alguma forma, esse cara tem 18 passagens na polícia, não podia estar na rua cometendo crime de novo, você concorda comigo? Tem alguma coisa errada nesse arcabouço de leis que nós temos, de leis penais que nós temos, porque o cara não pode ter 18 passagens na polícia e estar na rua cometendo crime. Claro. Não, eu concordo com isso. O que eu acho é que a gente pensar, e aí estou sendo muito sincero, Rodrigo, estou falando enquanto carioca, enquanto um cara que circula a cidade, as pessoas perderam completamente o pudor.
Você abre o Instagram hoje, bandido virou influencer. Popstar. Tu já viu isso, cara? É. Não, eu abro e às vezes aparece. O cara virou influencer. Esse cara tá pouco se lixando se a pena dele é de 40, de 60 anos. É porque pra ele, meu amigo, ele já tá num formato que ele não... Eu não sei se isso inibiria. Tô te trazendo, assim, uma dúvida real, tá? A outra coisa é óbvio, né? Isso traz uma estranheza, traz uma sensação de impotência que não adianta você fazer todo um processo de investigação, né? de captura, de ter aquela pessoa. E muitas das vezes a gente vê essa impunidade do cara, como você já disse, ter 10, 15, 18 passagens e não tem uma explicação muito óbvia, até no campo jurídico, tá? Desse cara tá devolvido à sociedade. Então, é uma dúvida, sabe? Eu não estou aqui criando uma verdade, eu não acho que a minha verdade seja uma coisa absoluta, mas eu entendo hoje que no grau que a nossa sociedade chegou, essas pessoas não estão preocupadas se a pena delas vai ser de 10, de 15, de 20, de 30 anos, porque perdeu completamente o respeito pelo Estado estrito sensu. Eles não têm mais respeito pela polícia, pelo judiciário, pelo legislativo ou qualquer coisa que o valha. Então, fica uma dúvida de que se isso seria capaz de reduzir ou de inibir de uma pessoa... Porque eu não consigo imaginar hoje um cara que pratica um assalto de fuzil, ele pensando assim, não vou sair da favela hoje para roubar, não, porque minha pena aumentou de 30 para 40 anos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Assim? Sim. Eu não sei se isso seria capaz de inibir e reduzir. Mas também não estou convicto ao ponto de que a sua proposição também não poderia, de alguma forma, reduzir um pouco disso. Até o policial que está na rua, acho que o cara se sente assim meio... Pô, estou fazendo um trabalho aqui para nada, estou enxugando gelo, que eu aprendi esse cara 18 vezes, não é possível, esse cara já foi 18 vezes preso, continua na rua. É uma realidade dura. É uma realidade dura. Bom, vamos falar um pouquinho de política aqui. Vamos, claro. Vamos ter uma eleição no que vem a presidente. Sim. Muito provavelmente o presidente Lula será candidato à reeleição. Sim. Diz que vai depender da saúde, aquela coisa toda, mas tudo indica que ele será candidato à reeleição. Sim. Dos 3 mandatos que o presidente Lula teve até hoje, o que ele tem a mais baixa popularidade é esse último. Né? Nos outros 2 ele chegou a ter uma aprovação de 80%, uma coisa assim absurda, era perto da unanimidade, né? Claro. 80%, se você for colocar em termos de opinião pública, é perto da unanimidade, né? 20% é um... Ainda mais você que trabalha com dados, você sabe que é um número absurdo. Nesse mandato específico, ele patina um pouco ainda na popularidade. Tem uma divisão ali, coisa e tal, né? Assim, até essa é uma pesquisa hoje que indica que cai um pouco a popularidade dele, da Atlas. O fato eu tenho um diagnóstico que, se eu estiver errado, você pode me corrigir, não, que o nosso objetivo aqui é fazer um bate-papo muito franco, muito aberto. Eu acho que o Lula, nesse último mandato, ele não conseguiu se atualizar, ele terminou o mandato dele em 2010, e de 2010 para 2022, as relações de trabalho mudaram muito, a forma das pessoas se comunicarem mudou muito. Basicamente, as pessoas conheciam o que os políticos faziam na televisão em 2010. Hoje, esse aparelhinho aqui é onde as pessoas se comunicam e procuram saber de tudo. E as relações até com a política mudaram muito, né? Hoje, as demandas dos políticos, do parlamento para o executivo são completamente diferentes do que era há 12 anos atrás. Você não acha que faltou esse Lula 3.0 se atualizar daquele Lula 2.0 que terminou o mandato em 2010? Você não acha que falta um pouco isso? Bem, assim, Rodrigo, o que eu avalio, né? No primeiro momento, o governo federal teve uma dificuldade muito grande com uma coisa que ninguém pode pecar, que é comunicação. Sim. Né? Foi uma análise que acho que demorou um pouco, do próprio governo, o próprio Lula entender que ele comunicava mal com a população, né? Tinham ações acontecendo e isso não chegava na ponta. Isso é ruim, porque quando você tem um ruído nessa comunicação, cria-se um problema gigantesco, porque muitas das vezes você está fazendo coisas em que o cara não sabe que é você que está fazendo. Isso é um ponto. O segundo ponto, o governo precisou de algum tempo para voltar a fazer coisas que já tinham sido conquistas anteriores. Então, reorganizar o Bolsa Família, por exemplo,
que é uma coisa super importante, é reconhecida pelo mundo como o maior programa, né, de redução de desigualdade, que reduz, tira o cara da pobreza, mas não era nada novo. Você concorda comigo? Então o cara não entende como algo revolucionário, porque isso foi criado em 2002, 2003, ainda já virou um programa de Estado, né? Virou um programa de Estado e dificilmente vai ser alguém que vai retirar, mas com a expertise, com o acúmulo de alguém que fundou isso, retomou. Mas isso já era algo que era uma conquista, então a pessoa não entende isso como algo novo. E outras políticas que foram sendo reimplantadas, como mais médicos e uma série de outras coisas que foram sendo trazidas de novo para um debate de sociedade, mas que as pessoas não entendiam como um acúmulo de algo que poderia acontecer. Segundo, que eu acho que faltou um pouco mais, né, de carinho, de entendimento, foi isso. Eu acho que as relações de trabalho mudaram, teve alguns deslizes, né? Por exemplo, quando o governo tentou, de alguma forma, regulamentar os serviços de aplicativo, né? Pô, sem conversar com os próprios... O Luiz Marinho queria sindicalizar todo mundo e assinar carteira de todo mundo. O cara quer ter liberdade de trabalhar o que ele quiser, com os próprios trabalhadores e trabalhadoras, mas isso depois foi consertado. E agora eu acho que a gente está no ponto de virada. Os dois primeiros... Você sabe, você é um cara estudioso, você sabe disso. Pode ser o governo de Porciúncula. Os 2 primeiros anos são sempre de reordenar a casa. Para os 2 últimos você conseguir avançar. E aí eu acho que esses 2 últimos anos vai ser natural. Eu acho que o governo começa, né, com dados macroeconômicos a reduzir desemprego, a crescer mais do que o mercado avaliava na questão do PIB. Isso tende... acho que aos poucos a gente vai ver as pessoas sentindo também no próprio bolso, né, a deflação de alimentos, que é uma coisa que é muito pesada, muito cara, né, aos eleitores do Lula. Eu sou um assíduo frequentador do Guanabara, que para mim é um lugar que você consegue ter a maior pesquisa de opinião. Porque você vai pelos corredores daquele mercado e as pessoas vão dizendo assim, porra, não estou aguentando com o preço do feijão, o cara tá ruim. Ou então o cara está falando assim, pô, olha que maravilha, né, o arroz... Chegou de novo a 16, 18, o feijão está a R$ 3,80, R$ 4,00. Isso é diretamente proporcional, né, ao que ele vai avaliar também do governo federal, porque ele faz uma associação, né, economia, diretamente. Né? Ele não vai associar o Eduardo Paes ao Cláudio Castro, ele vai associar o Lula. E eu começo a ver, inclusive por uma série de coisas que estão acontecendo a nível internacional, que a gente vai ver uma deflação de alimentos, por exemplo. Né? O Lula está caminhando fortemente, o governo federal está caminhando fortemente para isentar as contas de luz, né, dentro de uma faixa de renda, dentro de um consumo específico. Isso é política diretamente na vida das pessoas. Tem um estudo de viabilidade hoje que o Haddad foi encomendado para a tarifa zero, que é uma realidade da cidade de Maricá, feita pelo nosso prefeito Washington Quaquá, para ter tarifa zero aos finais de semana, a nível nacional. Você imagina quanto isso impacta a vida das pessoas de circulação na cidade, né, de acesso a equipamentos, de o cara poder circular. Então, acho que ainda tem muita lenha para queimar. Eu acho que esses 2 primeiros anos foram muito de experimentações, retomada de coisas que as pessoas já entendiam como um direito adquirido, e agora a gente começa a avançar. É óbvio que eu também não posso dizer assim, o governo vivia um marasmo e, por ordem do destino, quis que um tema que a gente nunca imaginou que seria uma bandeira hoje encampada pelo governo federal, que é a luta pelo nacionalismo, se tornasse uma bandeira que cola hoje na sociedade por uma intervenção que está acontecendo de um país estrangeiro. Então, a política internacional acaba também de fortalecer, tendo alguma influência. Mas eu te pergunto, né, fazendo uma cola com o que você acabou de falar de economia, né? Essa bandeira do nacionalismo, eu acho que ela, no primeiro momento, ela deu popularidade ao Lula. Sim. Só que manter essa briga com os Estados Unidos, pergunto eu a você, não pode acarretar em problemas na economia e lá na frente, quando chegar o processo eleitoral, em vez de ser um bônus, ser um ônus para a popularidade do Lula? Porque todos os países do mundo, de alguma forma, acabaram sentando e acabaram se acertando, né? Cedeu aqui, outro cedeu ali, coisa e tal. Todos, de alguma forma, no primeiro momento até criaram alguma... A China foi lá, aumentou a tarifa também, acabaram sentando e se ajustaram. Sim, claro. Você não acha que, em algum momento, o Lula deveria pegar o telefone e ligar para o presidente Trump? Sim. E buscar, no que fosse possível, óbvio que não é possível
o presidente da República dizer o que o judiciário vai votar ou não vai votar, não é isso. Mas tem várias pautas que poderiam ser discutidas. Claro. Tem essa questão das big techs, que é uma questão que é muito cara aos Estados Unidos, questão das terras raras, que já foi discutido também, que é também uma questão muito cara aos Estados Unidos. Talvez avançar nessas pautas e reduzir esse nível de tensão, porque eu acho que isso... Os Estados Unidos é o maior investidor direto, os americanos, em termos de investimento estrangeiro no Brasil, é o maior, mais do que a China. Não parece, mas os recursos americanos de investimento direto no Brasil são maiores que os recursos da China ainda. Sim. Acho que em algum momento deveria haver esse distensionamento. Olha, Rodrigo, eu acho que isso vai caminhar de forma natural. O que não dá é para alguém se ajoelhar diante do outro, né? E aí eu acho que, por exemplo, a Europa fez isso quando, né, aceitou de forma até muito subserviente o que o Trump colocou. Eu acho que a gente não pode ter esse grau de subserviência, mas também tem que entender que nós somos, né, o berço da diplomacia mundial, né? O que a gente conhece como diplomacia no mundo foram brasileiros lá atrás que implantaram. Então, assim, eu acho que eu confio muito no Itamaraty para que a gente possa fazer esse diálogo no momento que tem de ser feito, porque aí de economia você tem um lugar de fala muito maior e eu acompanho seu trabalho já há muito tempo e admiro o seu trabalho, assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Os caras vão sofrer com inflação de carne. Tem uma nota dos produtores, né, de café americanos alertando, né, do grave problema que vai ter, que eles vão passar se eles não conseguirem, né, importar o café brasileiro. Então, assim... O café já disparou de preço internacionalmente de novo. Então, assim... Esse desequilíbrio econômico de forma artificial, tudo que eu aprendi, pelo menos um pouco que eu aprendi de economia, é que tudo que é artificial na economia é ruim, né? Então, se você de forma artificial baixar o preço da gasolina, em algum momento ele vai explodir. Se de forma artificial você taxa alguma coisa, você vai criar um problema, um artífice que vai explodir em algum momento, não é isso? Então, eu acredito também que em algum momento vai ter, por parte da sociedade americana, e eu não estou falando da classe política, um ponto de inflexão de perceber que, assim, cara, tudo bem, você fez isso, tá, não sei o quê, com uma narrativa que é fantasiosa, né? Os Estados Unidos, a balança econômica, né, o superávit é muito maior para os americanos. Com qual argumento? O preço do nosso café disparar, para a nossa carne disparar, para outros insumos, né, como a laranja, que acabaram tirando em algum momento, porque isso faz parte da vida do americano, né? Ninguém bebe tanto café quanto os americanos. Então, assim, em algum momento, eu acho que vai ter um ponto de inflexão que as diplomacias vão acabar acontecendo, porque o prejuízo não é só do lado de cá. Eu acho que o prejuízo também é do lado de lá, principalmente porque nós somos um país de commodity, né? E eles dependem desses meios para poder fazer a transformação e avançar na questão econômica. Então, eu acho que em algum momento vai acontecer, mas eu não queria, e aí, como sentimento de brasileiro, que fosse de uma maneira subserviente, de uma maneira ajoelhada, de uma maneira a pedir arrego, como diz na favela. Eu acho que a gente tem que esperar, tentar encontrar mecanismos, estimular a economia através de incentivos, como está sendo feito. Tem um pacote, acho que, de 40 bilhões para poder, né, fazer um compromisso de não ter demissões em massa, por exemplo, construir novos mercados, ter a capacidade de articulação com outros mercados que tenham essa capacidade de absorver essas commodities que hoje estão sendo prejudicadas. E, em algum momento, eu acho... Tenho quase certeza que os americanos também vão querer rever, porque também não dá para a bomba explodir lá, porque internamente as pessoas reagem, isso é natural. Sim. Eu sei que é um exercício de futurologia, né? Que todo mundo fica fazendo, se você... aquela pergunta de $1 milhão, né? Quem você acha que vai ser o adversário do Lula em 2026? Porque a tese da oposição sai fracionada, né? Vários candidatos, o Bolsonaro... muito provavelmente não estará no jogo, né? Hoje está inelegível, tudo indica que será condenado pelo posicionamento dos ministros do Supremo. Quem você acha que será o adversário? Né? Vai ser o Tarcísio ou vai ser a oposição vai ser fracionada? Vai ser alguém da família Bolsonaro? Quem você acha que será o adversário do Lula em 2026? Teve um movimento que foi singelo, mas ele carrega um peso muito grande para a política. Deve ter uma semana atrás, o Tarcísio, de forma muito artificial, deu esse recado. Ele fez um evento público com Michel Temer.
sei se você acompanhou isso, foi um seminário, alguma coisa nesse sentido que envolvia mercados, e ali estava o grande establishment da Faria Lima. Eu acho que isso é um recado e carrega uma coisa de um cara que tenta dialogar com o centro, que tenta dialogar com a grande mídia, que tenta dialogar com o empresariado para ser um nome de consenso dentro dessa classe que hoje não consegue caminhar e não consegue enxergar uma visão de futuro com o governo Lula, que eu acho um equívoco, mas faz parte, né? Então eu acho que se eu tivesse R$1 milhão aqui hoje, não vou dizer que ele será o único, mas para mim hoje o grande adversário é aquele que vai se colocar enquanto adversário, vai ser o Tarcísio. Eu não tenho muita dúvida disso. É óbvio que o Caiado pode ser candidato, né? O Zema pode ser candidato, outros podem ser candidatos, pode pegar um ultra radical para poder, né, tentar também alimentar esse bolsonarismo mais, né, raiz, vamos dizer assim, que quer um discurso, né, de ódio e tal. Mas para fazer a disputa real, hoje, pode ser que mude amanhã, né? O Tarcísio, cara, acho aqui muito no Rio difícil. Vocês vão com o Eduardo, né? Tomo com o Eduardo Paes, eu acho que o Rio precisa muito mais do Eduardo Paes do que a gente imagina, que a gente precisa dar uma oxigenada. Ele já admitiu que é candidato? Não, porque todo mundo que eu convido dele aqui diz que ele vai ser candidato, tem que ser candidato. Ele diz que não é candidato. Então, e todo mundo diz que ele é candidato. Então eu pergunto, vocês vão amarrar ele e tirar ele da cadeira à força? Como é que eles vão fazer? Olha, ele oficialmente não declarou a sua candidatura ainda. Mas quando um prefeito vai para Campos sexta-feira, vai para Búzios no sábado, vai para no domingo acorda em Volta Redonda, não é possível. Ele está circulando o estado e com muita propriedade. Como você citou o Brizola aí há alguns minutos atrás, né, o Brizola dizia que tem rabo de jacaré, tem corpo de jacaré, não é jacaré? Não tem como. É possível, né? E eu acho que ele está num momento em que as pesquisas demonstram que ele tem uma capacidade, pelo menos uma largada muito forte, né? Eu acho que ele tem ainda um desafio desse convencimento mais do interior. Lembrando, né, o Eduardo perde para o Witzel em 2018, mas não perde na capital. Não perde na capital, mas toma uma surra na Baixada e no interior. Na Baixada e no interior. Então, ali, o que ele construiu na cidade do Rio de Janeiro, Rodrigo, com a região metropolitana que acaba convivendo aqui e vivendo essa realidade também. Agora, o trevo lá das Margaridas está fazendo, né, um entroncamento para o cara descer da Baixada, de Magé, principalmente Caxias, e já pegar um VLT para o centro da cidade. Com tudo que as pessoas acompanharam, né, se ele conseguir pegar, vamos dizer assim, ali aquela trinca de ouro de São Gonçalo, Duque de Caxias, né, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, é muito difícil de alguém conseguir retirar. Aí é a capacidade política dele, de ampliação, de conversa, que ele é muito bom também, né, cara? Ele consegue discutir a grande política. Eu acho que, quer dizer, o Eduardo, por enquanto, e a gente tem que saber ler pesquisa também, né? Nossa expertise aqui é pesquisa. Ainda não tem o adversário dele, né? As pessoas não identificam ainda um adversário natural. Tem uns nomes colocados, toda hora aparece coisa e tal. O Bacelar era o nome que estava despontando mais, aí agora aparece, agora recentemente o Canela se lançou também, tem nomes que aparecem, mas a grande massa da população não identifica um adversário. Então, ele, por enquanto, a gente diz que ele está nadando na raia sozinho, né? É verdade. Então, assim... Eu acho que, diferente da nível nacional, que eu compreendo movimentos de uma unificação, eu acho que no Estado, pelo menos... Tudo que a gente ouve, também está muito recente esse movimento em tese de retirada da candidatura do presidente da Alerj, mas o que a gente consegue absorver, conversando com um, com o outro, é que vai ter uma fragmentação grande aqui, né? Essa semana eu ouvi do Partido Novo que estaria trazendo o Rogério Greco, né? Que é um cara, um jurista reconhecido, um cara que foi secretário de Segurança em Minas Gerais, do governo Zema, cara que traz uma figura ali do bolsonarismo, mas é mais um para poder disputar com alguém que vai falar de bolsonarismo. Saiu essa semana que o Landim pode se lançar candidato. Não sei se sairia candidato. Então, tem lá o Canela se lançando candidato, em tese, né, por toda a sua boa avaliação ali no governo. Eu não ouvi até agora do Bacelar que ele não seja candidato. Também tem isso. Também acho que a candidatura dele não tem de ser... atenção maior não tem de ser desconsiderada. Como que fica a situação jurídica,
né, do Washington Reis, que é um cara que tem um peso gigantesco na Baixada Fluminense, que tem uma capacidade de articulação com uma série de prefeitos, que teve uma marca histórica ali em Caxias de conseguir a todo tempo, né, perpetuar com o irmão, com o sobrinho, com pessoas ali do seu clã para poder, né, ao longo desse tempo ser um absoluto. Depois, não estou enganado, o último prefeito ali foi o Zito, já deve ter, sei lá, 17 anos atrás. Não tem a menor dúvida. Eu só acho que ele cometeu um erro. Ele tem um processo muito complicado no Supremo Tribunal Federal, que é o que o torna inelegível, e ele estava tentando uma costura para tornar essa pena, que é uma pena de prisão, né, porque são 9 anos de condenação, uma pena alternativa, e aí ficar elegível novamente. Enfim, tinha uma costura que você que é operador do direito, não sou eu, não vou aqui me aventurar a ficar discutindo essas filigramas. Mas eu acho que ele cometeu um erro político quando teve essa desavença com o Bacelar, que chegou ao ponto da exoneração dele, que foi dar uma entrevista para o Globo, e nessa entrevista ele se lança candidato a governador e diz que é Bolsonaro, que não tem conversa nenhuma com o PT, coisa e tal. Ele faz essa colocação nessa entrevista do Globo, quando o relator do processo dele é o Flávio Dino. Então, assim, não podemos desmerecer essa questão política, né? Não adianta achar que isso não tem peso. Eu tendo sempre a acreditar no judiciário e que esteja correto que a política não influencie as suas decisões. Porque quem aplaude guilhotina amanhã está com a cabeça nela, Rodrigo. Então, esse é um problema. Porque quando o mundo... muito com as pessoas que vêm aqui, e quando o nego aplaude esse negócio de condenar 17 anos, o cara que sentou na cadeira estou dizendo que aquilo ali é um golpe, aquilo não poderia até ter uma preparação de golpe por outros motivos. Agora, um bando de maluco invadir prédio público e depredar, isso já aconteceu várias vezes no Brasil. Eu fui deputado, eu vi 2 vezes pelo menos isso. Então, assim, eu acho que a gente no Brasil, nós estamos com dificuldade, e eu não vou aqui entrar nesses pormenores, mas nós estamos com muita dificuldade de discutir teses, e nós fomos fulanizando a discussão. Então, se a capa do processo ela não me é favorável, então eu sou contra. Se a capa do processo me é favorável, então eu sou a favor. E por aí vai. A gente tem dificuldade de discutir teses. As mesmas, eu acho que digamos, os mesmos excessos, ou até parecidos, que foram cometidos na Lava Jato, inclusive eu, que não sou propriamente não sou um cara de esquerda, nunca fui, mas que eu reconheço que muitos exageros foram cometidos justamente contra o Lula, que depois, inclusive, foram depois julgados pelo Supremo e foram anulados pelo Supremo. No Supremo tornou nulas as decisões. Estão, em algum grau, sendo cometidos agora, e muita gente que achava um absurdo o que a Lava Jato fazia está batendo palma agora. E foi o que você disse. Né? Quando você aplaude a guilhotina, né? A Revolução Francesa está aí para provar isso, os mesmos que foram os que criaram a guilhotina depois foram guilhotinados. É verdade. Então a gente precisa tomar um cuidado danado. Essa coisa do judiciário ter um protagonismo, eu acho muito ruim no Brasil. Quem tem que ter protagonismo é quem tem voto. É você que é vereador que foi votado, um deputado federal que foi votado, um senador que foi votado. Esses têm que ter protagonismo. O judiciário não pode ser protagonista. Né? A gente vê, não é uma nem 2 vezes, projetos que são aprovados no Congresso, também não vou fulanizar a discussão dos projetos, mas projetos que são aprovados por uma ampla maioria no Congresso, e um ministro que nunca teve voto, que foi nomeado, vai lá e anula, né, dá uma sentença e anula, torna inconstitucional, enfim, torna inválido aquele projeto que foi aprovado por uma ampla maioria. E eu acho isso muito ruim numa democracia, entendeu? Assim, o Congresso ele tem que ser uma voz soberana, porque ali está representado 100% da população. Eu tendo a concordar com você em parte. Assim. Primeiro, eu acho que tem um movimento que é muito mais grave do que esse, tá? Que é de um avanço muito grande do judiciário para dentro do executivo. Né? Você pega prefeituras de interior aí, quem governa é o juiz local, tá? E aí o cara fala, não vai fazer isso porque eu não quero que faça, ou cumpra-se, né? E você foi um gestor
durante muito tempo, sabe bem o que é isso. Um promotor mandar acolher alguém numa unidade lá da assistência social, por exemplo, uma canetada e não quer saber se tem vaga, se não tem, o formato que isso? ou dizer que você não vai fazer tal coisa porque ele não quer que faça, né? Não vai fazer a festa da cidade porque não pode gastar o dinheiro com o artista, você tem que gastar. São coisas distintas, não pode. Não, e é tão maluco isso, você está falando uma coisa que é verdade. Vem um promotor, aí consegue a decisão judicial mandando você internar alguém, ou mesmo na saúde comprar um remédio que sei lá, R$1 milhão, aí você tem que fazer o seu toque de caixa, sem licitação, sem nada. Aí depois vem outro promotor e te acusa de improbidade, porque você. Como é que você comprou isso aqui? Não teve processo licitatório, não teve não sei o quê. E aí, eu concordo com isso que você está dizendo. Eu acho que a gente tem uma forma muito assintosa, né, dessa figura do judiciário como um ser supremo. Mas, num tema específico, Rodrigo, eu tendo a discordar com você de forma muito tranquila, porque o que o direito vai dizer? Para determinados crimes, você não tem como penalizar, porque se ele for consumado, só a sua consumação acaba com o Estado democrático de direito. E no caso como esse, é quando você propõe, de alguma forma, mesmo que seja com atos preparatórios, mesmo que seja, né, com devaneios entre grupecos ali, com pequenas pessoas, mesmo que seja por minutos, quando você, em algum momento, faz atos, né, e de menor ou maior potencial ofensivo, né, mas que corroboram para poder, de alguma forma, ter uma ruptura institucional, não tem o que você fazer, né? Então, eu disse que ia fazer, mas não fiz. Claro que se você fizesse, não tinha judiciário, não tinha legislativo, o Congresso estava fechado, e nós vivemos isso. Então, eu acho que só que a gente está entrando nesse assunto específico. Por exemplo, você quer ver uma coisa que me incomoda muito? Sim. Eu vejo pessoas que são banidas da internet. Se isso não é censura prévia, eu não sei mais o que é censura prévia. Eu vejo vários jornalistas que me assusta mais defendendo isso. Sim. Eu vou aqui, falo uma asneira, xingo alguém, critico alguém, coisa e tal, que é passível, e tem lei para isso, de crime de calúnia, crime de difamação, sim, reparação, inclusive financeira. Aí, um juiz determina que eu seja retirado da rede, eu nunca mais posso falar. Eu vivo disso, eu sou jornalista, sim, eu vivo disso, eu sou banido da rede e nunca mais posso falar, porque um dia eu falei uma besteira que eu deveria e tenho que ser punido por essa besteira que eu falei, mas tem lei para isso. Sim. Aí você é retirado da rede por completo. Tem pessoas que não estão banidas, com canais banidos. Tem aquele rapaz que eu acho que é o caso mais notório, porque ele não é bolsonarista, ele não é nada, ele é um cara assim, meio folclórico, Monark, que falou uma bobagem qualquer, falou assim que ele defendia, ele é tão a favor da liberdade de expressão que ele defendia até... não posso aqui falar o nome, senão daqui a pouco o YouTube tira a nossa, mas defendiam grupos que foram causaram diversas dores na humanidade, até esses caras pudessem ter direito de se expressar. Mas ele falou assim, do ponto de vista dizendo o seguinte, olha, eu sou um libertário tão grande que eu acho que até esses caras têm direito à fala. Sim. E ele foi banido da internet, não pode mais falar, foi cancelado, não tem mais programa, não tem mais nada, está exilado, vivendo fora do Brasil. Quer dizer, eu acho um pouco, Felipe, sabe, assim, a gente, meu Deus do céu, eu tenho que... É bom a gente também, sempre com isso, não uniformizar, porque tem situações muito distintas, né? O que eu acho disso, Rodrigo? Eu acho que a rede social virou terra de ninguém, assim... Estou falando um cara como homem público, você também é. Que é o cara que acha que pode escrever qualquer coisa ali sobre você, sobre sua família, sobre seu filho, sobre sua mãe. Mas aí a gente pode endurecer a pena de calúnia e difamação, o cara ser preso então, porque difamou efetivamente. Agora, eu acho que você, e aí eu acho um outro equívoco do governo Lula, você querer criar um órgão para ser um órgão que vai decidir quem pode, o que é verdade. O que é verdade para você, não é verdade para mim. Quem vai decidir o que é verdade e o que é fake news? Quem é esse cara que pode ter
sabedoria, esse oráculo que vai dizer o que é verdade e o que não é verdade. Qual é o problema? Eu tenho muito medo disso. Não, eu acho que o seu medo é algo real e tem que ser respeitado. Voltando a tese não fulanizar. Hoje o governo é do PT. Amanhã pode ser um governo bolsonarista. Sim. E tudo que o PT fala é mentira, é fake news, não pode publicar. Mas o que eu quero trazer assim à luz da discussão, e você como um cara que eu respeito, principalmente quando envolve dados, envolve, né, as chances reais, por exemplo, da eleição de uma pessoa. Não tem muito tempo atrás foi presa uma quadrilha de vagabundos aí que ia para o interior do estado para poder criar factoide contra prefeito e influenciar a eleição. Mas nem era na internet, não, era no meio da rua. No meio da rua, aí dizia que aconteceu não sei o quê. É isso. E aí, quando você pega uma indústria de um cara que pega uma sala como essa, coloca 40 computadores, 40 moleques espertos aqui para poder começar disparo em massa de WhatsApp para poder, né, desqualificar uma pessoa, ou poder, sabendo, essa é o meu medo, que acho que é gigantesco, maior até do que a liberdade de expressão. É o cara que sabe que ele está produzindo uma mentira contra outra pessoa, mas que aquela mentira ela vai conseguir fazer com que a opinião daquela pessoa mude. Isso é tão interessante que foi o seguinte, né? A eleição de 2018 ela trouxe muito disso. O que eu percebia, Rodrigo? E talvez tenha dado científico dentro dessa minha percepção, você pode me dizer melhor. Não era a informação que chegava, era quem mandava. Então, quando eu recebia eu sou um cara alheio à política e tal, mas tem um grupo da minha família, tem um cara que eu admiro muito. Então, o Rodrigo Bethlen é o arrimo da minha família, é o cara que tem uma lojinha, é o cara que eu tenho respeito. Não é a informação que chegou, é quem me enviou. O emissor é que traz o respeito da notícia. Então, quando tinha a mamadeira lá você sabe do quê, enviado por você, se tornava uma verdade, não pela matéria em si, mas pelo emissor que tinha enviado. Tinha credibilidade. Tinha credibilidade com aquela pessoa. Mas isso faz com que as democracias vão morrendo aos poucos. Se a gente não tiver o mínimo de capacidade de filtrar, né, o que é colocado nas redes, na maioria das vezes, sabendo que aquilo é uma mentira, mas que torna-se uma verdade porque é recontada milhões e milhões e milhares de vezes, é algo temerário para a nossa democracia também. Sim, mas isso não acontece só na internet. Eu vou dar um exemplo aqui eu chamo da imprensa tradicional, da velha imprensa. Claro. Quantos casos a gente tem aqui de pessoas que foram vítimas de assassinatos de reputação? Pensa-se um pedaço de um processo que está em segredo de justiça. Verdade. Eu já fui alvo disso, muita gente já foi. Pensa-se um pedaço de um processo que o MP lá vai e solta para a imprensa. Verdade. A imprensa não tem obrigação de dizer quem é a fonte. É verdade. Publica-se a matéria, você não sabe nem que está sendo acusado daquilo, mas aquilo já está na imprensa, e você tem a sua reputação assassinada. Tem vários casos aqui. O caso do reitor lá na Lava Jato que se matou, depois foi inocentado. Tem um vereador que foi acusado aqui, você lembra disso? Você tem o caso Acabou politicamente. Você tem o caso da escola base em São Paulo. Sim. Fechou, acabaram com a vida do sujeito. Então tem muitos casos também, na própria imprensa tradicional. É um documentário interessantíssimo, né? Não sei se você deve ter visto. Já vi. Ali então, assim, entendeu? Eu acho que o que a gente precisa é ter leis mais duras para quem conscientemente vai tentar atingir a tua honra espalhando fake news. Hoje você tem uma coisa, até trazer à luz a discussão, né? Que a mídia tradicional ela acabou perdendo muito espaço para as redes sociais, né? E para pequenos grupos de mídia. Inclusive tem um movimento muito grande na cidade do Rio de Janeiro, hoje, de páginas de bairro, administradas pela classe política, que é, na verdade, um folhetim para poder falar mal de outra pessoa sem um mínimo de lastro probatório para poder dizer que aquela pessoa é isso, aquilo, outro. E é algo que a gente tem que ter maior cuidado, porque às vezes são páginas com 1 milhão de seguidores. Sim. Né? Acorda Jacarepaguá, fala Barra da Tijuca, não sei o quê. E são páginas que têm um potencial destrutivo gigantesco também. Então, assim, não são só as big techs, não são só os meios alternativos, é a grande mídia. A gente precisa, cara, dar um basta nisso. Eu acho que você é testemunha do que uma coisa contada, repetida, impregnada na cabeça das pessoas pode mudar os rumos, né,
da carreira política, da carreira pessoal de uma pessoa. E eu acho que... Agora, tem gente que acha que não pode nem falar sobre isso, que a gente tem que ter um grau de altruísmo, como tem os Estados Unidos, que a liberdade de expressão permite o cara falar sobre um movimento que exterminou judeus, que eu não vou falar o nome, que eu não posso dizer. Os caras podem falar sobre isso abertamente lá, porque... Mas lá, se você contar uma mentira sobre mim, notoriamente uma mentira sobre mim, eu te processar, a pena é duríssima. Você tem a liberdade de expressão ampla, mas se eu conscientemente contar uma mentira sobre você, pegar minha página aqui e falar, o Felipe é isso, aquilo, que é uma mentira notória, sim, te caluniar, te difamar, as penas são duríssimas. Aqui no Brasil você vai pagar uma cesta básica. Quer dizer, eu acho que é isso que a gente precisava mudar. Sim. As pessoas têm que ter responsabilidade sobre o que elas falam. Claro. Agora, você estabelecer um controle sobre o que é publicado é muito complicado, entendeu? Sim. As próprias redes, agora o Supremo decidiu que as redes têm que retirar o que é criminoso antes. É difícil, entendeu? É muito difícil. O cara, imagina quantos milhões de postagens são feitas por dia. Sim. Aí o cara começa a qualquer coisa que tem algum indício de ser alguma coisa que possa virar crime, a sair retirando coisas que são opiniões mais duras, enfim, uma crítica sua. Né? Claro. Mas repito... Você vê, na Inglaterra o cara pode criticar a monarquia. O cara está tentando contra a democracia? Não, o cara é contra a monarquia. Daí o cara acha que o melhor regime não é monarquia, é república. É um direito que o cara tem. Eu respeito assim respeito muito a sua posição, mas eu acho que a gente precisa rever um pouco da gente, cara. Virou uma terra de ninguém, literalmente. É óbvio que eu também não sou ultra radical de criar um DOPS agora para poder fiscalizar o que vai ser. No Brasil essas coisas costumam. Mas eu acho que, por exemplo, 80, né? Rodrigo, o que a gente viu, o que foi levantado pelo Felca nas últimas 2 semanas é de uma tristeza. Eu sou pai de 3 meninas, cara. Eu também. Uma de 3, uma de 6 e uma de 10 anos. Pai de um menino de 15. Você deve ter visto, né? Claro. Publicação. É de um grau de nojamento. Mas você que a gente sabe que esse cara já tinha sido denunciado antes por uma outra youtuber, que eu esqueci o nome agora, eu fui me aprofundar nessa história. Já tinha sido denunciado meses atrás, esse Ítalo. E a justiça condenou essa blogueira por calúnia e difamação. Aí fica difícil, né? E eu te pergunto, a responsabilidade é das plataformas? Cadê o Ministério Público? Cadê a Justiça? Cadê o Conselho Tutelar? Que eu tanto lutei para que eles tivessem estrutura na época. Cadê essa turma toda? Quer dizer, a responsabilidade é das as plataformas é que tem que ir atrás de um pedófilo desse, de um criminoso, de um cara que está usando criança, sensualizando criança para ganhar dinheiro. Quer dizer, cadê a Justiça? Cadê o Ministério Público? Quer dizer, então eu acho que você terceiriza o problema, quer dizer, a plataforma é que tem que punir esse cara. Acho que ela não tem nem legalidade para isso. Quem tem que punir é a Justiça. Cadê essa turma? Quer dizer, aí esse cara já tinha sido denunciado há um tempão atrás. Como é uma blogueira meio sensacionalista, bolsonarista, coisa e tal, ninguém levou muito a sério e ela foi condenada por calúnia de difamação. E cadê a Justiça? Entendeu? Então, é essa preocupação que eu tenho. Mas, de qualquer forma, algum caminho a gente precisa achar, porque o que foi levantado, né, da sexualização das crianças, dos adolescentes, né, desse consumo, né, dos pedófilos ali de forma muito aberta, né, usando símbolos, imagens para poder identificar o outro, que eles estavam compartilhando aquelas coisas ali. É só uma das coisas que são praticadas na internet. A gente acabou de falar agora que bandido virou blogueiro, cara. Isso é uma loucura de qualquer forma. Então, e me parece muito tranquilo, por exemplo, que a inteligência artificial hoje consiga identificar o cara que está armado, por exemplo. Sim. E não qual a função de um cara que vai postar foto com uma arma? Sim, mas eu pergunto, não é o caso da polícia, justiça, terem esses avanços tecnológicos para identificar. O problema é que não consegue acompanhar, Rodrigo. Não consegue acompanhar. É muita coisa. É muita coisa. Eu acho que esse filtro, né, a própria expertise das Big Techs, elas conseguem fazer. De forma muito tranquila, identificar uma jovem uma criança de 3, 4, 5 anos de biquíni rebolando diante de uma câmera
E aquilo se tornar público. Sim. E a inteligência, inclusive, atuando de forma contrária, que você sabe que tem um algoritmo ali que vai buscar quem está consumindo aquilo, que é uma outra vergonha, que aí ele vai disparar aquilo para o pedófilo, para o cara que... Né? Se ele viu uma menininha dançando de biquíni ali com 3, 4 anos, amanhã vai aparecer uma outra menininha e assim sucessivamente, porque ela quer que ele consuma a todo tempo aquela coisa. Então, assim, não é uma discussão fácil, não é um tema tão pacificado entre todos da sociedade, mas a gente precisa botar o dedo na ferida, principalmente no que diz respeito à pedofilia, à sexualização de crianças. Nem discute. Isso a gente precisa avançar e avançar muito, cara, porque chegou num grau de uma coisa que passou de todos os limites aceitáveis, né, pelo menos por mim e pela sociedade como um todo. Felipe, infelizmente, nós mais do que estouramos nosso tema, mas o assunto está tão bom que é difícil a gente parar, né? Mas enfim, não vai faltar oportunidade. Espero que você volte aqui em breve. Obrigado, cara. Continuar o assunto. Obrigado. Quero muito te agradecer por ter vindo aqui, para a gente bater esse papo riquíssimo. Obrigado, te agradeço muito. Extrapolou a cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, te agradeço muito e para mim sempre é enriquecedor, cara. Conversar com alguém que tem a tua expertise, tem a tua história, tu foi vereador, tu foi deputado, é um dos caras mais reconhecidos na classe política, né? Eu falei um termo aqui do Rodrigo, que fique registrado, que eu acompanhava ele e achava que tinha um esoterismo, porque o cara começa a acertar tanto que eu falei, pô, não é possível, é o cacique cobra coral da política carioca. Mas não é, tem método, tem ciência, tem, né, ciência, tem uma didática, tem um acúmulo não só da ciência, mas também do acúmulo que você tem de uma vida toda, né, ligada à política, que a gente tem que respeitar muito. Então, vir aqui para mim hoje é mais um passo para que eu possa me qualificar de fazer um debate de sociedade, de cidade, enquanto vereador, né, dentro de uma ótica de um moleque de Bangu, criado na Vila Aliança, um advogado, um cara que tem uma percepção de sociedade muitas vezes distintas de outras pessoas que foram, né, têm suas histórias consolidadas em outras áreas da cidade, mas que quer aprender, que quer criar musculatura no seu discurso, quer pensar a cidade como um todo, não só numa ótica de alguém que quer fazer pela sua micro-região de onde você mora. E quando a gente vem aqui e faz um debate em alto nível, fala de nação, fala de país, fala de Estado, fala de segurança pública, com alguém tão capacitado, para mim, eu saio daqui enriquecido e te agradeço muito pela oportunidade. Imagina, cara, obrigado a você. Obrigado a você que nos assistiu até agora. E eu peço que você que gostou, curte, compartilhe com seus amigos o programa, que é muito importante. E se você ainda não segue o nosso canal, passe a seguir. Muito obrigado.